A missão do Sr. Black e da Uma Nova Humanidade é sempre reunir informações ou abordar temas que sirvam como alerta ou plantar sementes de conhecimento para todos aqueles que buscam se entender ou entender melhor o mundo ou a sociedade que vivemos. Juntamos, organizamos e distribuímos informações. Entender, acreditar e compartilhar é algo individual de cada ser. Devemos ignorar um pedido de ajuda de uma criança? Talvez não, mas em alguns casos essa pode ser a melhor opção. As crianças dos olhos negros. Imagine que você está tranquilo em sua casa quando a campainha toca. Ao abrir a porta, você vê uma criança que pede para entrar. Então você nota que os olhos dela são inteiramente negros e, assustado, fecha a porta desesperado na esperança dela ir embora. Resumidamente, é assim que acontecem os contatos com as crianças dos olhos negros, também chamadas de BECs ou Black Eyed Children. As pessoas que alegam ter conhecido alguma delas dizem que, além dos olhos negros, essas crianças têm a pele muito pálida, por vezes azulada e com aspecto artificial. Em geral, suas roupas são triviais e muitas vezes de aspecto rústico, dando a impressão de serem feitas à mão. Os relatos contam que as crianças aparecem sozinhas ou em grupos de no máximo 4 crianças, e que elas não só batem na porta das casas, como também abordam pessoas na rua e em carros, dizendo que precisam usar o telefone, fazendo perguntas soltas como se a janta está pronta, ou dizem estar perdidas e que precisam de ajuda. Alguns dizem que elas não falam muito mais do que "deixe-nos entrar, não vamos te machucar, não vai demorar muito". E apesar de passarem um ar de timidez e estarem sempre olhando para baixo, sua fala aparenta ser avançada, porém monótona, num tom hipnótico. Tudo isso com o intuito de entrar na casa. Quem teve contato com elas dizem se sentirem desconfortáveis com a sua presença e chegam até a sentir medo. E apesar disso, elas não forçam nenhum tipo de situação, e a forma de livrar-se delas seria apenas ignorar suas ordens. Mas nem todos conseguem resistir aos pedidos e acabam atendendo as crianças com o sentimento de que estão ajudando, mas sem compreenderem exatamente o porquê e o que estão fazendo. Dizem que as crianças se mostram irritadas quando questionadas sobre os olhos negros e passam a insistir para que seus pedidos sejam cumpridos. Esse domínio que elas teriam sobre as pessoas leva muitos a crer que elas têm a capacidade de controlar a mente ou que teriam algum tipo de dispositivo capaz de tal feito. As histórias que circulam pela internet são muito vagas e pouco esclarecedoras. Uma dúvida, por exemplo, é sobre o que aconteceria se todos os pedidos das crianças fossem atendidos. Mas um relato feito pelo jornalista norte-americano Brian Battle chama atenção. Ele escreveu um artigo em abril de 2013 recontando a sua experiência. Numa noite do ano de 1996, Brian estava em seu carro preenchendo um cheque quando ouviu uma batida no vidro da janela do carro. Estavam ali 2 garotos com idades entre 9 e 12 anos. Ele abriu a janela pensando que os meninos iriam perder dinheiro e de repente foi tomado por um medo incompreensível. Apenas um dos meninos falou e pediu carona, pois iriam ao cinema e tinham esquecido o dinheiro na casa deles. Por alguma razão, Brian abriu a porta de seu carro e saiu violentamente, e começou a se sentir em completo terror. Os 2 garotos olharam fixamente com os olhos totalmente negros para o jornalista apavorado. Ele tentou transparecer que estava calmo, pediu desculpas aos garotos e entrou no carro novamente. A única coisa que Brian sabia é que tinha que sair dali o mais rápido possível. Enquanto fechava a janela,
um dos garotos disse a seguinte frase: "Nós não podemos entrar a menos que você diga que está tudo bem. Deixe-nos entrar." Brian manobrou o carro, deu uma olhada rápida pelo retrovisor e os meninos haviam sumido. De acordo com ele, ainda que os garotos tivessem corrido, não teriam onde se esconder tão depressa. Em 2012, o investigador paranormal chamado David Weatherly publicou um livro chamado Black Eyed Children e diz que esses incidentes acontecem em todo o mundo. Todo esse mistério leva à elaboração de diversas teorias. Alguns acreditam que eles possam ser vampiros, outros dizem que essas crianças seriam híbridos, frutos de um cruzamento entre humanos e extraterrestres, almas perdidas e até entidades demoníacas. Obviamente, também há aqueles que afirmam que esses relatos são falsos e que os olhos negros são lentes de contato ou que seriam apenas uma ilusão de ótica provocada pela luz do ambiente. Seria leviano tirar qualquer conclusão a respeito dessa lenda urbana, mas na dúvida, talvez valha a pena ser prudente caso uma singela e doce criança queira entrar em sua casa. Deixe-me entrar, não vou te machucar, não vai demorar muito. We have been nowhere near normal this year.